Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que está acontecendo em Baku, Azerbaijão. Este ano, um dos temas principais é o financiamento climático, um esforço essencial para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar a crise climática. Esses países são, muitas vezes, os mais vulneráveis aos desastres naturais e, ao mesmo tempo, possuem menos recursos para realizar a transição para uma economia de baixo carbono. Mas afinal, o que é financiamento climático? E como ele pode ser uma esperança real para essas nações? Vem comigo que eu explico tudo. O que é o financiamento climático? Primeiro, vamos entender o que é financiamento climático. Esse termo abrange os recursos financeiros necessários para apoiar a redução de emissões de gases de efeito estufa e aumentar a resiliência às mudanças climáticas. Em outras palavras, trata-se de dinheiro investido para cumprir o Acordo de Paris e manter o aquecimento global sob controle. A ONU estima que serão necessários cerca de 10 trilhões de dólares por ano entre 2030 e 2050 para que o mundo possa enfrentar a crise climática. No entanto, em 2021 e 2022, foram alocados apenas 1,3 trilhão de dólares, evidenciando uma lacuna gigantesca entre a necessidade e o investimento real. A lacuna financeira para países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento enfrentam desafios ainda maiores. Excluindo a China, a necessidade anual de financiamento climático dessas nações foi estimada em 2,4 trilhões de dólares até 2030. No entanto, em 2019, apenas 550 bilhões de dólares foram realmente investidos. Essa diferença enorme revela o quanto esses países dependem de um novo compromisso global. É nesse contexto que surge a esperança de que a COP29 consiga definir uma meta clara de financiamento climático pós-2025, que ofereça uma base de apoio estável e suficiente para esses países. Quem paga a conta? Desde a Conferência Rio 92, os países desenvolvidos, historicamente os maiores emissores de carbono, se comprometeram a apoiar financeiramente as nações em desenvolvimento. Em 2009, eles prometeram mobilizar 100 bilhões de dólares anuais até 2025, mas essa meta nunca foi realmente alcançada, o que tem gerado muitas críticas e tensões diplomáticas. Grande parte dessa assistência é canalizada através de bancos de desenvolvimento e fundos específicos, como o Fundo Verde para o Clima. Contudo, uma parcela significativa dos recursos chega a esses países em forma de empréstimos, o que acaba aumentando ainda mais o endividamento das nações mais pobres. Apoio das grandes economias emergentes e novas fontes de financiamento. Uma questão muito debatida na COP29 é a proposta do Parlamento Europeu para que as grandes economias emergentes, que possuem altas emissões de gases e PIB elevados, também contribuam com a ação climática global. Essa proposta segue o princípio do poluidor-pagador e busca justiça climática ao dividir a responsabilidade financeira de forma mais equitativa. Além disso, estão sendo incentivados mecanismos de precificação de carbono, como o comércio de emissões e o mecanismo de ajuste de fronteiras de carbono. Essas ferramentas não só ajudam a reduzir as emissões globais, mas também combatem a chamada fuga de carbono, quando empresas transferem suas operações para países com políticas ambientais menos rigorosas. Propostas futuras para o financiamento climático. Durante a COP29, várias ideias estão sendo discutidas para aumentar o financiamento climático. Entre elas estão o redirecionamento de subsídios destinados aos combustíveis fósseis para energias limpas, uma proposta levantada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele também sugeriu a criação de um imposto global sobre os super-ricos e a cobrança de taxas sobre o transporte aéreo e marítimo. Países como França, Quênia e Barbados estão explorando essas alternativas como formas de arrecadar fundos para o financiamento climático. Além disso, o país sede, Azerbaijão, propôs que grandes produtores de energia fóssil financiem um novo fundo para ajudar países em desenvolvimento. Essa iniciativa é um esforço para tornar o financiamento climático mais justo e adequado às necessidades de cada nação. Fundo para perdas e danos e a urgência de ação. Na COP28,
Um fundo para perdas e danos foi criado para apoiar os países pobres afetados por desastres climáticos, mas até o momento ele não está operacional e recebeu apenas promessas de contribuição, ainda muito abaixo do necessário. Este fundo é vital, pois os eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais comuns e severos, e as nações em desenvolvimento precisam de recursos para lidar com suas consequências. Desafios e expectativas para a COP29. Economistas alertam que os países em desenvolvimento precisarão de pelo menos US$ 1 trilhão por ano até o fim desta década para enfrentar a crise climática. O sucesso da COP29 depende da capacidade dos líderes globais de chegar a um consenso sobre os valores e as fontes de recursos necessários. Somente com um financiamento climático robusto será possível fornecer o apoio que essas nações precisam para se adaptar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A COP29 representa uma oportunidade crucial para garantir que os países em desenvolvimento tenham os recursos necessários para enfrentar os desafios climáticos. Mas a mudança não depende só das decisões políticas. Todos nós, como cidadãos, temos um papel importante a desempenhar. Devemos apoiar políticas e ações climáticas, cobrar responsabilidade dos nossos líderes e fazer a nossa parte no dia a dia para reduzir o impacto ambiental. Se você gostou deste conteúdo e quer ficar por dentro das atualizações sobre a COP29 e sobre o financiamento climático, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a espalhar a mensagem. Vamos juntos construir um futuro mais sustentável. Siga-nos em nossa rede social @ecoambiental IA.